A sua vida é cheia de altos e baixos? Você considera aquela frase que depois da tempestade vem a bonança uma verdade? Ou a sua vida está naquelas tempestades que não passam nunca? Hoje eu trouxe Daniele Yamada, minha queridíssima parceira de trocas, psicóloga. E o tema de hoje é justamente esse: como que a gente pode crescer quando nós enfrentamos dificuldades? É possível dar o salto quântico mesmo quando parece que o teu chão se abre e tudo dá errado? O que a vida espera de nós? Para esse bate-papo, fica aqui conosco e eu vou te apresentar a Dani. Dani, quem és tu? Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, né, Mari? Porque eu te admiro muito o seu trabalho. Acho que você é, assim, uma profissional fora do comum mesmo, o que você vem realizando. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? Atualmente eu trabalho muito com a psicoterapia assistida por psicodélicos também, é uma área que eu atuo, mas também atuo na psicoterapia mais tradicional, né? Sim. E eu comecei a minha carreira empresarialmente, então assim, eu atuei muito em organizações públicas e privadas, com trabalho voltado à gestão, à liderança, a desenvolvimento de equipe, que eu adoro fazer, né? E no pós-pandemia eu retornei para o consultório também, então hoje eu estou assim me sentindo integral no que eu faço, porque eu tive uma experiência muito com empresas, com lideranças, com equipes, e também nos últimos anos com a parte clínica, né? E hoje eu estou assim, unindo saberes ancestrais com a questão científica. Então eu venho estudando muito, né? O que é espiritualidade, os saberes ancestrais, vem trazendo para a gente de conhecimento, que são mais de 5.000 anos de saberes ancestrais com 300 anos de ciência. Então a ideia é unir as duas coisas, né? E realmente trabalhar dessa forma integral, vendo o ser humano de uma maneira única e integral, né? O que é saúde física, saúde mental, emocional, material e espiritual, tudo junto. Sim. Eu acho que essa é a ideia no final, né? E esse casamento, né, que você faz, sim, ele faz com que a terapia ou o processo, tanto em grupo quanto individual, fique muito mais profundo do que só o blá 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 mental, às vezes, que a gente fica no consultório, né, Dani? Com certeza, porque a gente consegue ver a pessoa como um todo, assim, né? Sim. O que está funcionando, o que está indo bem e o que não está funcionando, porque numa linguagem mais empresarial, às vezes o cliente, né, a pessoa fala, eu queria atingir alta performance. Aí eu falo para ele, então a gente vai ter que mexer aonde não está funcionando, né? Vamos trabalhar a sombra, vamos trabalhar o lado obscuro, vamos trabalhar as coisas que não estão funcionando. Porque o que já está bom, você já chegou naquele patamar. Agora a gente precisa, se você quer evoluir, se você quer ir mais além, se você quer a high performance ou super performance, você realmente vai precisar olhar para as dores, para o lado que às vezes a gente quer esconder, né? Sim. Dani, na sua opinião, assim, porque tem dores que são dores de alma, né, e que precisam ser tratadas. E essas dores, às vezes a gente adia o máximo para poder entrar em contato com elas, justamente porque ela está oculta, né? Quais são as maiores dores que você tem observado aí na humanidade? Então, o que eu vejo, assim, todo mundo considera às vezes o aspecto do medo como um problema. E eu acho que o medo é um aliado, né? Porque te protege às vezes, o medo, né? Ele tem a função de proteger e também ele te dá um senso de responsabilidade. Ele só é ruim quando ele realmente te trava, né? Mas o medo, as angústias, as ansiedades e todo o processo que a gente vive às vezes de culpa, de inveja, de remorso, de dores em geral, problemas em geral, eles sempre trazem pra gente um tesouro ali, né? São coisas que eu vou descobrindo e me descobrindo naquela força, naquela potência. Então, até quando a gente estava conversando sobre, né, o tema, então, do sofrimento ao seu superpoder, ou seu poder pessoal, é isso. Quando você começa a trabalhar as partes que em mim estão frágeis, ou as minhas feridas, ou que não está funcionando, é ali que eu vou descobrindo novos potenciais, é ali que eu vou descobrindo quem eu sou realmente, né? Que eu faço funcionar as relações, porque muitas pessoas chegam e falam, eu não consigo ter relacionamento, os relacionamentos são muito frágeis, né? Tanto relacionamento no trabalho, como relacionamentos amorosos, ou mãe e filho.
E tudo isso passa por esse meu lado sombra. Sim. Eu vou precisar olhar, porque dentro disso tem fragilidades, tem coisas que eu não consigo lidar. E aí, quando eu olho para isso, eu realmente consigo ter relacionamentos que tem uma solitude, né? Que tem são relacionamentos mais profundos, Sim. onde eu consigo confiar, né? Consigo, enfim. Essa sua fala, ela me veio uma imagem mental, porque eu penso com imagens mentais, né? Lembra da época do retroprojetor? Sim. Quando eu vou em direção à luz, a minha sombra lá atrás, ela aumenta. Claro. Mas quando eu vou em direção à minha sombra, é a minha luz que aumenta. Exato. E muitas vezes a gente quer ir só em direção à nossa luz, né? Exatamente. Só em direção ao que eu sou bom. Mas não, para você realmente se iluminar, você tem que conhecer tanto o seu lado sombra quanto o teu lado luz. E quanto maior a luz, maior a sombra, né? O que eu fiz comigo lá no início? Porque ninguém faz psicologia à toa, né? A gente, né? Primeiro a gente é nossa cobaia. Isso, o que eu fui trabalhando em mim, assim, que foi me ajudando? Todo sentimento que a gente considera estranho, que a gente quer esconder, eu mergulhava com ele em meditação. Então, foi assim que eu consegui aprofundar até o meu processo de meditação, porque quando eu sentia inveja de alguém, eu sentava, eu meditava com a minha inveja e eu tentava entender o que era ela de coração aberto, sem me julgar, né? Então, eu sentava com a minha inveja e falava, tá, por que eu tô sentindo tanta inveja? Aí eu começava a entender, poxa, porque aquilo que ela faz me atrai. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Então a inveja, ela ia se transformando e tornando um aliado, assim. Sim. Então aquela coisa de passava a se modelar na pessoa e não invejar, né? E ao invés de você se sentir mal porque está sentindo aquilo, você se permite atravessar aquele sentimento que a gente julga que é ruim. E aí quando eu atravesso, eu fico íntimo daquilo, eu integro. E aí parece que alguma coisa me ajuda a soltar. Beleza, eu senti inveja, mas agora é uma inveja diferente. Porque você acolheu, porque você trouxe luz para ela. Porque uma das coisas que eu acho que também atrasa muito o nosso processo evolutivo é esse tal do julgamento. Exato. E não é só julgar o outro, não. Às vezes é se julgar, né? Exato. Que é quando você foi para meditação, você parou de se julgar. Exato. E aí o Dr. Hawkins fala muito sobre isso, né? Que qual que são os caminhos para o sofrimento? É quando você está apegado a alguma coisa, ou quando você está resistindo a alguma coisa, ou quando você está julgando extremamente alguma coisa. Então repete. Quando eu estou apegado a alguma coisa, julgamento e resistência. E julgamento. Né? Então são os caminhos para o sofrimento, são as fontes do sofrimento. Então quando você para refletir ao que eu estou apegado, ou o que eu estou julgando, ou o que eu estou resistindo, você começa a clarear para você mesmo, olha, o que eu preciso cuidar em mim para eu chegar onde eu quero chegar, né? Porque realmente o sucesso profissional, o sucesso afetivo, né? Ou prosperar afetivamente, ou prosperar financeiramente, materialmente ou espiritualmente, está tudo ligado a essas nossas, sei lá, essas dores, essas barreiras internas, a essas questões que a gente sente que precisa resolver e às vezes a gente fica empurrando para debaixo do tapete. Sim. Né? Então, inveja, medo, angústia, ressentimento, raiva. Nossa, o processo de raiva todo mundo vive, né? Muito remorso, culpa, rancor. Isso a gente precisa sentar, né? E quando a gente não consegue, às vezes sozinho em meditação, um ambiente terapêutico ajuda muito, porque é um ambiente neutro, onde você pode trazer absolutamente o que você está sentindo ali, porque não tem esse julgamento de certo e errado, e sim o que é você, né? A palavra meditação, na sua essência, significa familiarizar-se. Então eu me familiarizo comigo. Então sentar, muitos pacientes falam para mim assim, ai, Dani, quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu não consigo meditar. Eu falo, opa, é aí que você tem que ir, porque você senta com tudo aquilo que tá cheio e começa a se relacionar com aquilo. Esse é o segredo, porque assim, a mente foi feita para pensar, ela não vai parar. Exato. É claro que a meditação, ela te ajuda a ordenar algumas coisas, mas tem até uma analogia, né, que eles fazem, que a mente é um macaco, né, que o budismo fala. Então, ao invés de você querer prender o macaco... É um macaco bêbado
Picado por escorpiões. Então você não vai na meditação, você não vai prender o macaco. Na verdade, você vai fazer o macaco trazer a banana para você. Entendeu? Então você vai orientar aquele macaco. Eu gostei muito de você falar que a meditação é familiarização. Uma vez na minha meditação me veio a palavra meditar, aí o M ficou pequenininho, aí o editar ficou grande, aí depois o E do meditar ficou pequeno e ficou o ditar. Como se eu estivesse meditando o próximo passo. Aí eu falei, gente, medite. Medite, Mariana. Dita aí pra mim qual é o próximo passo, né? Exatamente. Que às vezes as pessoas acham que meditar é isso, é ficar no vazio, é ficar em silêncio. E não é. É você silenciar para você poder se escutar, porque você tem todas as respostas, né? Exato, a resposta tá na gente. Aí as pessoas me perguntam, como é que eu faço uma baita transformação se eu tô me sentindo tão mal, se eu tô com esse problema? Eu falo, ótimo, é aí mesmo, agora. É nesse momento que você tá prontinho, né? Porque o caminho é agora, principalmente quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dor, quando tem alguma coisa que está incomodando, é esse espaço que está se abrindo no espaço para você dar o salto. Sim. Né? Então, o salto quântico que você falou no início é justamente isso. Quando eu pego para mim, né? Quando eu busco integrar, porque é só com o coração mesmo, cheio de compaixão, com coragem, com humildade, que eu sento comigo e com tudo que não está funcionando, né? Para olhar para aquilo com carinho e falar, bom, então vamos lá, né? Várias vezes, eu acho que todas as pessoas, né? A gente passa por vários processos na nossa vida porque a gente está em evolução. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma nave, né? E em vários momentos ninguém é diferente de ninguém, porque eu acho que tem seres aqui que a gente fala, nossa, aquele ali pode me ajudar em determinado momento, mas ela também precisa de ajuda, né? Em outros, Exato. Então, esse processo de você ser honesto com o que você sente, como você tá nesse momento, essa é a chave, né? Esse é o caminho. E aí, essa sua fala que estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma nave, e quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. E você está num movimento muito bonito também de comunidade, que é justamente isso, né? Esse trabalho em grupo, esse trabalho dos terapeutas estarem juntos, da música estar junto. Conta um pouquinho do Awake X pra gente. Então, a Awake X é Awake de despertar, X. Quem quiser entrar depois nas redes sociais é Awake X Community, né, no Instagram. Então, é uma comunidade que tem se reunido de profissionais e é onde a gente une saberes ancestrais com ciência, com tecnologia, com neurociência, psicologia, famílias e músicas e, enfim, frequências. Então, é um movimento mesmo de expansão de consciência, onde a gente tem buscado mesmo essa visão integral do ser humano, né, para trabalhar realmente a saúde de uma forma holística, de uma forma integral, saúde física, saúde mental, emocional, dentro da natureza, né, respeitando todos os aspectos da natureza, do nosso mundo. Então, realmente, são trabalhos incríveis que estão acontecendo, né? Então, a gente tem tanto a comunidade que desenvolve trabalhos online, agora a plataforma vai estar disponível aí com muitos temas interessantes de expansão de consciência e também as imersões que acontecem todo semestre, a próxima vai ser em setembro. Né? Opa, que legal. Dá para se programar, ó. Dá. Setembro. E aí são imersão de 3 dias, com várias terapias, medicinas da floresta, enfim, frequências, cantos, muita coisa interessante. É ciência muito transformador. Então tem a parte da espiritualidade com ciência. Isso que eu acho que vem realmente fazendo um diferencial dentro da comunidade e das pessoas que estão chegando e se apropriando, né? Porque quem quiser chegar pode chegar, né? Isso. E se apropriar e compartilhar. Então é esse momento que a gente está agora de construir essa comunidade, de compartilhar tudo que é possível, né? Todos os saberes. É muito... Eu tive uma experiência, duas experiências, né? Com a Awake X. E a sensação que você tem é de pertencimento, né? Porque às vezes a gente vai para um grupo e por mais que o grupo seja heterogêneo, que a gente não conhece, lá não, por isso que eu falei a palavra família, né? Sim. Porque é um clima só que de família de alma. Então, procure aí o Instagram do Awake X Community, né? Para que você possa ir uma vez só
e sentir isso que eu estou falando. Porque tem coisas que a gente consegue falar em palavras. Eu vou descrever o que é o evento. Outras, você só consegue vivenciando, sentindo, né? Com certeza. E o tipo de trabalho que vocês fazem é difícil colocar em palavras. Sim. A pessoa tem que experimentar. É igual açúcar, eu só sei depois que eu como, né? É muito bacana. Então tem que experimentar, porque são vivências, né? São processos transformadores que as pessoas sentem no coração de ir. Porque, na verdade, quando a gente faz esse convite, a gente espera que as pessoas se sintam prontas para ir. O que acontece com as pessoas que vão aos eventos, principalmente aos eventos presenciais ou ao satsang, né? A gente promove muito satsang também para tirar Explica para o telespectador o que é o satsang. O satsang é um momento onde a gente se reúne para conversar sobre diversos temas e as pessoas têm a oportunidade de fazer as perguntas que elas quiserem. Né? Então tem um tema específico do satsang, geralmente é voltado para prosperidade, espiritualidade, ou saberes ancestrais, ou questões voltadas à neurociência também, né? Só que lá as pessoas têm a oportunidade de perguntar o que elas quiserem. Então é muito rico, porque o que a gente estava conversando até antes aqui nos bastidores, né? Que isso é comprovado pela ciência desde 2012, né? Que a gente acessa um campo sutil de informação. As informações não estão só aqui dentro da nossa cabeça, elas ocupam um espaço. E lá é tão incrível o ambiente que a gente acessa informações só com a conexão com as pessoas lá. Então, são muitos conhecimentos que são desdobrados, que são reconhecidos e trocados. É muito rico mesmo. Falando a mesma coisa que a Dani em outras palavras, todos nós temos uma sabedoria inata. Exato. E quando a gente está nesse campo, parece que a nossa sabedoria inata, ela transborda, né? Exatamente. Então, às vezes, você nem sabe que sabia, mas aí você entra em contato, meu Deus... Eu sei qual é o caminho, ou eu sei qual é a transformação. Né? Isso, e você aprende com o outro também, não só teorias, sabe? Com a vivência do outro, com a dinâmica do outro. É muito interessante, muito interessante. Nesse que eu fui, teve uma hora que o Gustavo falou assim, gente, olha, presta atenção agora na troca, porque são verdadeiras palestras. E quando os componentes começaram a falar, eu falei, meu Deus, gente, né? Nem no TEDx tem palestras tão boas igual essa experiência, porque é falado pelo coração. Sim. Voltando ao nosso tema, Dani, porque tem pessoas assim que às vezes estão naquele momento de vida onde ou perderam um ente querido, ou perderam um emprego, ou estão com uma doença. E às vezes esse é o ponto-chave da virada, né? Claro. Só que quando eu não tenho esse olhar mais ampliado sobre o momento que eu estou passando na minha vida, muitos até desistem. Com certeza. Entram na depressão, na procrastinação ou na ansiedade. Como que a gente pode ajudar ou dar uma dica para esse telespectador que às vezes está vivendo, né, no alto e baixo da vida, está lá no baixo? Como pegar um impulso para ir para o alto? Sim. Primeiro eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, Mari. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu tô pronto para receber. Porque acontece muito. Já aconteceu comigo várias vezes, a gente vê determinadas pessoas, às vezes da nossa família ou do círculo de amigos, que a gente vê que ela tá precisando, mas aí a gente tenta ajudar antes dela pedir, às vezes a gente piora a situação. Então, assim, isso é tipo uma lei universal. Existe um tempo divino para cada um, né? E a pessoa precisa entender que ela precisa buscar ajuda em algum lugar, sabe? E eu costumo dizer assim, desde a época de faculdade, eu nunca tive uma linha específica da psicologia que eu gostasse mais. É claro que a gente tem as preferências, mas eu sempre considerei que todas as linhas eram importantes. Igual todas as religiões para mim são importantes, também, eu respeito todas, né? Porque cada um tem a sua função e cada um se adequa a momentos e a tipos diferentes, né? A características diferentes. Então a pessoa precisa primeiro reconhecer que ela precisa de ajuda. Feito isso, esse momento de sofrimento, ou de dor, ou de angústia, é onde é tudo que ela tem para dar o salto. Então eu digo que assim, muitos pacientes ou clientes que chegam para mim, eu falo assim, agora a gente vai ancorar no sofrimento. A gente vai ancorar no que não está funcionando, porque é dali que a gente vai tirar toda a energia, o poder pessoal que você tem para a gente se elevar.
E é dali que a gente vai descobrir coisas incríveis, assim, né, do seu processo. Porque, por exemplo, a depressão, ela tem uma simbologia, a doença, ela tem uma função, ela tem, às vezes, um benefício. As pessoas não gostam de escutar isso, mas ela tem um benefício por trás. Sim. Né? Eu tive, há um tempo atrás, uma paciente que teve câncer, e um dia eu perguntei para ela, eu falei, qual foi o benefício de ter tido essa doença? Ela olhou para mim assim, benefício? Eu falei, eu não sei. Eu falei, mas se você soubesse, qual benefício seria? Ela falou, eu acho que eu sei. Porque agora eu tenho toda a atenção do meu esposo que eu não tinha antes. Uau, sabe? nossa, sim. Então, assim, toda doença, toda dor, toda ferida, né, ela tem um porquê atrás. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue transformar, a gente consegue ressignificar. E aí, quando ela entendeu isso, eu falei pra ela, olha só, então agora a gente vai ter que trabalhar isso, porque senão vai reincidir. Isso. Sabe? Então, a gente teve todo um trabalho por trás e ela já passou desse momento, porque ela conseguiu, sabe, reconfigurar a relação com o esposo. Eles mudaram tudo. Sim. Sabe? Eles mudaram absolutamente tudo, porque ela falou, não, eu não quero ficar doente de novo só para poder ter a atenção dele. Às vezes o corpo precisa gritar, né, para você escutar o que estava precisando. É claro que cada caso é um caso, mas eu trouxe um exemplo para a gente entender que a doença, ela tem um sentido. A dor tem um sentido. Aquela limitação tem um sentido, aquela ferida tem um sentido. O Rumi até dizia, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas ele fala, a ferida é um espaço, é um lugar onde a luz entra, onde a luz atravessa, né? Então, é por aí. Então, quando você está passando por um momento muito difícil, é tudo que você tem para ancorar para você sair daquele espaço. Tem um livro fantástico sobre isso que você está falando, que chama A Doença como Caminho. Sim. Né? Um livro com a capa vermelha, assim, que ele vai falar que ela pode ser uma aliada se você para e se pergunta, o que eu aprendi com isso, né? Qual é o aprendizado disso? Porque sempre tem um aprendizado muito lindo e muito real. Agora, se você fica como vítima, coitadinho de mim, aí você perde o aprendizado, né? Exatamente. Então, assim, ela reconfigurou a vida dela. E ela ganhou uma força, uma perspicácia em relação aos negócios, à profissão. Assim, a vida dela... Ela falou, nossa, o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tá vendo? No final das contas. Porque ela conseguiu entender... Chamou pra vida. Exato, ela conseguiu ser honesta com o significado daquela doença, daquela dor, daquela ferida. E ela olhou para ela. Então, é preciso olhar para você conseguir atravessar, ressignificar e depois soltar. Sim, entende? Sim. Então, esse é o caminho. Eu preciso olhar com coragem e, a partir dali, ressignificar e soltar. Eu já colhi o aprendizado daquilo, então agora também eu solto. Eu não fico rememorando. Presa naquilo, Exatamente. presa no passado, Exatamente. né? Jung, ele fala, não há expansão de consciência sem dor. Eu demorei muito a entender essa frase, porque eu sou toda paz e amor. Eu falei, eu quero expandir minha consciência pelo amor, né? Mas te escutando, é nesse sentido, como que a dor pode expandir a nossa consciência, e rápido. Totalmente. Né? Totalmente. Te tira daquele lugar que você está acostumado, aquele lugar de conforto, e te faz realmente dar o salto. E não é um culto à dor ou à depressão, não é isso, mas é um espaço para você falar assim, bom, agora eu vou fazer disso um degrau, vou fazer disso uma escada, para eu ir para cima e para frente, né? Sim. Então é esse olhar mesmo, mas eu só consigo se eu atravesso. E você percebe, assim, Dani, que depois que você fez as suas travessias, foi lá no abismo da alma, aprendeu a ter asas, a gente fica um pouco mais, tipo, invulnerável, do tipo que eu quero te dizer assim, acontece um desafio na vida, eu não sofro mais tanto. E também acontece uma vitória, eu também não fico tão eufórica, né? Você entra num estado de serenidade. Isso, e é um pouco da neutralidade, né? Na física ou na ciência a gente fala desse estado de neutralidade, e tem até um estudo que fala dos prótons, nêutrons e elétrons, o neutro é realmente o neutro, né? Mas esse estado de serenidade, de plenitude, da gente não estar tão para mais nem tão para menos, a gente vai atingindo com a maturidade, que é essa coisa de você aprender a dar esses mergulhos.
Porque até hoje a gente dá esses mergulhos. É claro que cada vez mais parece que você vai ganhando mais musculatura. Isso. É igual na academia. Isso você mesmo. vai ganhando mais resistência, mais musculatura, mais perspicácia com as coisas, mas elas continuam acontecendo porque a gente está em evolução, a gente está sempre aprendendo. O aprendizado parece que vem em camadas, né? Vem. Tem várias coisas que a gente pensa assim, passa 5 anos, você fala, nossa, isso eu resolvi totalmente. E às vezes volta alguma coisa daquilo para você e continuar a sua caminhada, né? A vida é um fractal e sempre volta. Se você não aprendeu, vai voltar. Vai. Né? Não resolvi com meu pai, então toma um chefe. Exato. Não resolvi com meu pai nem com o chefe, então toma um marido. Então toma um filho. Aí você tem a oportunidade de olhar para aquilo com um olhar de ressignificação, né? Mas sempre quando você vai se permitindo trabalhar essas dores, você vai ficando cada vez mais preparado para as próximas. Sim. Né? Que na psicologia tem até uma máxima, né? Resolva um problema que vai aparecer outro. E aí a gente tem que começar a realmente sorrir disso, né? Trazer mais leveza, porque assim, o caos externamente, às vezes ele só tende a aumentar. Então por isso que a gente precisa, de dentro para fora, né? Então esse trabalho interior, de você sentar com as suas dores, com as suas feridas, com os seus problemas, olhar para ele, é o que vai manter você ancorado e firme. Porque o caos, às vezes, o negócio vai estar fritando fora, porque isso acontece entre as pessoas, né? Sim. Quando a gente vai comparar as pessoas, a gente fala, nossa, mas está acontecendo tanta coisa na vida daquela pessoa e as outras estão, né, derretendo. Então, é a coisa de você realmente, de dentro para fora. É esse centramento, né? Aí vem a roda lá da vida, tem a roda, tem os altos, tem o baixo, mas se você estiver no seu centro, não importa tanto o alto e baixo, você consegue também voltar. Isso seria resiliência também, né? De você ser resiliente através de tudo isso. Dani, hoje você está nos atendimentos, tanto presencial, mas muito mais online, né? Até por conta das consultorias que você dá e tudo mais. Para participar desses grupos, é só entrar no site, entrar em contato com você. Vou pedir para o Paulo colocar a legenda aqui do seu Instagram. Sigam essa preciosa, porque está tendo muito conteúdo bacana. Legal. E é isso, aí a pessoa te procura pelo Instagram. Isso, pelo Instagram, pelo Instagram da WakeX também, que a gente falou aqui, né? A WakeX Community, ou no YouTube a WakeX, é fácil de achar, né? A Wake de despertar em inglês e X é o X no final, né? Então aí fica fácil da gente conhecer você, entrar em contato, né? Deixa sua mensagem lá se vocês quiserem saber mais sobre a comunidade, sobre os conteúdos que vão ser liberados na plataforma. E deixa sua mensagem aqui também, porque quando você fala, que legal, gostei, a gente te vê. Se você não faz o comentário, a gente não consegue, né, acessar em você. E se você achou que esse tema das sombras, de sentar com você mesmo e conversar e dialogar com as suas dificuldades te ajudou, envia também para algum amigo, uma amiga que você sabe que vai poder transformar o pensamento de falar, nossa, achei que a doença era um castigo, que eu tinha feito algo de muito mal, porque tem umas crenças assim, né? Nossa, Deus está me castigando, alguma coisa nesse sentido, e às vezes ele está te libertando. Exatamente. Ele está botando um tesouro aí na sua frente, só precisa ser lapidado, né? Dani, a gente já, infelizmente, estamos indo para os nossos minutos finais. Se você quiser mais desse diálogo, fala aqui, quero um podcast. Essa daqui é a senhora do podcast, ela está fazendo podcasts maravilhosos. Então, se você procurar, aí você vai conseguir degustar mais dessa sabedoria com mais profundidade. Mas a gente está indo para as considerações finais. Então, eu te convido para seguir o Instagram da Dani. E, Dani, deixa a sua mensagem aí final para essa galera aí. Bom, eu acho que comece a valorizar, né? A se entregar para esse processo de descoberta e transformação. E que se o lado bom já está bom, agora você precisa olhar para o que não está funcionando, né? Com carinho, com compaixão, né? Com aceitação. Com aceitação. É uma abertura. A vulnerabilidade deixa a gente muito poderoso, né? É até estranho falar, mas quando eu estou me sentindo vulnerável e eu consigo assumir isso internamente, eu já ganho um poder só de assumir. Né? Então, assim, olha com carinho para a sua sombra, para as suas dores, para o que não está funcionando. Peça ajuda, porque eu acho que começa aí. A gente só consegue ajudar de verdade quem vai lá pedir ajuda. Né? Seja através de uma terapia, de um podcast, de um amigo, de uma dúvida que você coloca, enfim.
Eu acho que existem várias formas de você falar, olha, estou precisando de ajuda. Sim. Então peça ajuda quando você precisar em qualquer, né, em qualquer área, em qualquer âmbito. Assim. E só para completar, às vezes eu tenho muitas pessoas que acham que não precisam da ajuda ou que para ir para o psicólogo é só porque tá doido e tudo mais. Mas eu vou te explicar uma coisa. A gente tem o nosso ponto de vista e o nosso ponto de vista, ele é limitante porque ele é o nosso ponto de vista. Sim. Quando você pede ajuda, você consegue ver através de outros pontos de vista. Então, quando você tem possibilidades, né, de saídas, de soluções, você se torna poderoso. Né? As possibilidades te empoderam. E é isso que a Dani está falando. E o melhor investimento é o autoconhecimento, sim, né, Dani? E a gente precisa de ajuda, precisa de estudar, precisa de compartilhar com grupos que a gente acha que é interessante, sabe? Participar das coisas o resto da vida. A gente não para de estudar nunca. Nunca. Né? Eu não paro, eu fico lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo, eu fico buscando coisas que eu sei que estão além ainda do que eu já conheço. É assim, não para, né? E eu acho que esse é o caminho, porque essa busca continua, né? É eterna, é um eterna. Caminho sem fim, né? E é gostoso, pode ser gostoso, pode ser divertido, pode ser leve. Pode ser leve. Né? Pode ser leve, pode ser... aonde tem clareza, não tem tristeza. Se você está na tristeza, você precisa dessa clareza. E tem aqui, ó, Daniele Amada, para poder te ajudar e te conduzir. Eu sou apaixonada pela sombra, tá, gente? Então, assim, ela vai te levar para lugares incríveis. Vamos dançar com a sombra, né? Vamos ancorar Dani, nela. Muito grata pela sua participação, eu que viu? E que você possa se iluminar, mas sem negar a sua escuridão. Exatamente. Beijo, até o próximo.